Boa tarde, meus irmãos. Nós vamos hoje estudar mais uma parte das lições que temos nessa nossa revista e hoje tem como título Parceiros de Deus. O texto básico está em Atos de 9, versículo 32 a 11, versículo 30. O comentarista da lição nos chama a atenção à missão confiada à igreja e que a igreja deve realizar mediante as ações determinadas pelo próprio Deus, através do Espírito Santo, conforme Mateus 28, 20. Deus nos convida a sermos parceiros dele. Quando ele chama, capacita o chamado. A obra é dele e quem realiza é ele. Ele nos usa como instrumentos, ou seja, ferramentas nas suas mãos. Nós não temos condições de fazer a obra que é dele, porque não temos capacidade para tanto. Ele nos usa e faz estabelecer o seu próprio, o seu propósito, e quem nos instrui é o Espírito Santo. Vamos entender algo muito importante. Jesus cumpriu o que estava determinado pelo Pai. Ele veio ao mundo para pagar o preço da nossa redenção. Após a sua ascensão, quem atua agora é o Espírito Santo, quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É ele, o Espírito Santo, que nos impele a realizar, a sermos parceiros de Deus. Deus é quem faz a obra, repito. Ele nos convida a participarmos com ele do resgate do homem. E nós agora vamos analisar aquelas letrinhas da nossa revista nos pontos separadamente. Deus estava agindo intensamente para que o evangelho alcançasse outros povos. Na letra A, Deus estava na casa de Enéas, ou seja, Deus atuou na casa de Enéas. A cura de um paralítico que sofria há 8 anos. Esta cura foi imediata, em nome de Jesus. Não foi Pedro que realizou. Ele foi instrumento de Deus para estar na casa de Enéas, naquele momento em que Enéas precisava, e ali, em nome de Jesus, ele resolveu o problema daquele homem. E o problema foi um milagre. Na letra B, Deus na casa de Tabita. Uma mulher generosa adoeceu e morreu. Ali chegando Pedro, não perdeu tempo, realizou outro milagre em nome de Jesus. Não foi pela sua própria força, nem pela sua própria palavra. A ressurreição de Dorcas, ou Tabita, atraiu a atenção de muitos que creram no Senhor. O evangelho, então, avançou. Na letra C, Deus na casa de Simão. Ora, meus irmãos, ali havia um grande problema para Pedro. Como é que um judeu ia estar no lugar onde tivesse pedaço de algum morto, de algum defunto, seja lá quem fosse, animal ou gente? E justamente Simão era um curtidor de couro para diversas finalidades, sapato e correias e outras coisas mais. Justamente ali na casa de Simão, o curtidor, é que ele teve que se hospedar. E ele então, como judeu, ele sentiu o peso dele ali,
mas ele pediu a Deus que o esclarecesse para saber o que deveria fazer. E o que ele deveria fazer era a vontade de Deus. Nós, às vezes, achamos que alguém, por viver uma vida diferente da nossa, alguém que bebe, fuma, usa droga ou faz qualquer outra coisa que é diferente da nossa maneira de viver ou de que a gente aprendeu ou da nossa cultura, mas acontece que para Deus não tem esse problema de cultura, nem tampouco de regras de determinadas pessoas, de determinada família. Deus, ele quer esta pessoa diferente de nós para ele. Para isso ele mandou o seu filho vir aqui ao mundo para resgatar a vida de quem estava necessitado. Deus não nos enviou para os da casa, mas para aqueles que estão perdidos. Deus quer todos estes, os da nossa casa, os da nossa vizinhança, os da nossa própria igreja e aqueles que a gente acha que não tem vez para eles mais, de tanta coisa que eles já fizeram, que segundo o que a gente entende é errado, e pode ser errado, mas Deus mandou o seu Filho para consertar todos nós. A letra D, Deus na casa de Cornélio. E aí vem, então, exatamente algo que foi, para mim, sensacional. Que é exatamente a experiência que Pedro teve antes de ir para a casa de Cornélio. E ao chegar na casa de Cornélio, ele encontra todo um ambiente pronto para o evangelho ser pregado. E Pedro não perdeu tempo. Pedro mostrou que as regras existentes na comunidade judaica não eram suficientes para salvar vidas. Deus assim mostrou para Pedro. Cornélio era um dos tais que Deus queria que fosse alcançado pelo evangelho. Ali Deus mostrou a Pedro que Deus é quem determina, inclusive o dom do Espírito Santo desceu sobre eles, como no Pentecostes. Não foi um segundo milagre de Pentecostes, porque milagre não se repete, mas foi para autenticar diante de Pedro e dos seus colegas judeus que foram com eles, e também para testificar diante da igreja de Jerusalém. Vejamos por quê. A igreja de Jerusalém chamou Pedro para conversar e explicar como é que ele estava pregando o evangelho de salvação para gentios. Os demais apóstolos não presenciaram o fato e questionaram a Pedro, uma vez que ainda mantinham o preconceito para com os gentios. Levaram em conta as barreiras culturais ainda presentes no seu modo de vida e é aquilo que muitas das vezes a gente cultiva ainda. A forma como a gente vive é a forma correta e fazemos tanta coisa certinha, mas esquecemos de alcançar aquele que está perdido. E é para esse que Jesus veio, para resolver a vida deles, não somente aqui, mas na eternidade, assim como a nossa. O Espírito Santo trabalhou de tal forma que os crentes de Jerusalém finalmente entenderam que Deus havia concedido também aos gentios o arrependimento para a vida. Deus trabalhou para que tais fatos revolucionários contribuíssem para o avanço da igreja. E logo depois, na letra F, nós vemos então Deus em Antioquia. Através de Pedro, Deus trabalhou a visão da igreja em Jerusalém em relação aos gentios. Isso é uma coisa que nós já aprendemos com essas duas partes que nós já falamos aí. Para que o evangelho alcançasse os confins da terra, era necessário quebrar alguns preconceitos. A igreja em Antioquia também estava sendo trabalhada pelo próprio Deus.
Esta igreja era fruto da pregação dos irmãos que saíram de Jerusalém por causa da perseguição após a morte de Estevão. Antioquia, igreja multiplicadora através da sua visão missionária. Irmãos, nós somos frutos da ação daquela igreja. A partir dela, o evangelho se espalhou pelo mundo, chegando até nós. Ali, os do caminho, como eram chamados cristãos, por viverem parecidos com Cristo, eles foram chamados de cristão. Na letra G, Deus mobilizando a igreja. E esse é um ponto para nós pararmos para pensar. Antioquia, o berço da ação missionária, o Espírito Santo usou um profeta de nome Ágabo para que aquela igreja se mobilizasse para dentro de suas posses ajudar aos irmãos da Judéia. Ajudaram desconhecidos, eles não conheciam aqueles irmãos, demonstrando que a fé cristã não abre apenas o nosso coração para crer, mas também o nosso bolso para contribuir. Recebemos não somente a graça da salvação, mas também a graça de contribuir, de cooperar com o irmão. Contribuir não é só dinheiro, mas é uma ação de ajuda, e se depender de sair dinheiro, que saia o dinheiro. Barnabé e Saulo foram os portadores das ofertas que deveriam ser entregues à liderança em Jerusalém. O Senhor atuou, mobilizando as pessoas a agirem com generosidade. E agora eu quero chamar a atenção de vocês para lerem o texto, para pensar e agir. Isso está na sua revista e preste bem atenção, porque aí tem todo o resumo desta lição. Mas eu quero fazer 3 perguntas para quando a gente estiver junto de novo. Eu quero o papelzinho de todo mundo, colocando para cada título de lição as perguntas que estão sendo feitas. Que tipo de ações podem impedir os cristãos de hoje a identificar onde Deus está agindo? Se um servo como Barnabé visitasse a sua igreja hoje, o que ele veria? Se recebemos não somente a graça da salvação, mas também a graça da contribuição, porque muitos cristãos se negam a contribuir para a glória de Deus. Isto é algo muito importante para nós pensarmos, para viver não para a gente, nós temos que viver para Cristo. E nós não estamos aqui para gozar mordomias, como é entendido no povo aí, de que é algo que você passa a desfrutar de uma casa boa, de um carro bom, de uma situação financeira boa. Não, cristão, não, Jesus não nos fez e não pediu para que nós ficássemos aqui, mas simplesmente para levarmos o evangelho da salvação para todos aqueles que estão perdidos. Nós vamos agora orar, e eu quero que você ore por aquela lista que consta no nosso WhatsApp, e cada um vai lembrar de orar por todos os seus indicados ali. E agora fechamos os olhos e falemos com Deus. Senhor Deus, nosso bendito Pai, nós te agradecemos por mais um dia, por mais um momento de estarmos na tua presença. E te pedimos, ó Pai, que tu sejas com cada um pedido feito no nosso grupo. Tu atendas, ó Pai, segundo as necessidades de cada um, mas em primeiro lugar, segundo a tua vontade. Perdoa os nossos pecados, livra-nos de todo mal. Isso nós te pedimos e já te agradecemos em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Até a próxima sexta-feira.